Em 2019, durante um reparo nos armários da North Canton Middle School, em Ohio, o zelador Chas Pyle encontrou uma pequena bolsa vermelha presa entre um locker e a parede. A bolsa estava coberta de poeira e parecia estar ali havia muito tempo. Quando levaram o objeto para a secretaria da escola e começaram a verificar o que havia dentro, perceberam que aquela bolsa não pertencia a nenhum aluno recente. Ela tinha sido perdida em 1957. A dona era Patty Ronfolla, uma estudante que na época tinha cerca de 15 anos e estudava no prédio quando ele ainda era chamado de Hoover High School. Anos depois, aquele mesmo prédio se tornaria North Canton Middle School. O achado chamou a atenção porque não era uma cápsula do tempo feita de propósito. Ninguém havia colocado aquela bolsa ali para ser encontrada no futuro. Ela simplesmente ficou presa atrás dos armários por mais de 6 décadas. Enquanto a escola passava por mudanças, reformas, novas turmas e novas gerações de alunos, aquele pequeno objeto continuava no mesmo lugar, escondido dentro da própria estrutura do prédio. Dentro da bolsa haviam fotos em preto e branco, maquiagem, um pente, um lápis, uma régua, cartões, moedas antigas, uma programação esportiva da escola e outros objetos comuns de um adolescente dos anos 50. E é exatamente isso que torna a história interessante. A bolsa não guardava um grande segredo. Não tinha joias, dinheiro importante ou documentos misteriosos. O que ela guardava era algo mais simples, a rotina de uma garota de 15 anos em 1957. Patty carregava fotos de amigos, familiares e até de um cachorro. Também havia itens de beleza, incluindo o batom Hazel Bishop, na cor pastel pink, além de uma goma de mascar Beach Nut, sabor hortelã. Entre os papéis, também foram encontrados cartões de associação, um cartão da biblioteca, bilhetes, ingressos antigos e uma certificação da American Junior Red Cross. Para qualquer pessoa em 1957, aquilo era só o conteúdo normal de uma bolsa escolar, mas quando esses objetos foram encontrados em 2019, tudo parecia parte de outro mundo. As fotos em preto e branco mostravam rostos que pertenciam a uma época distante. Os cartões revelavam hábitos de uma estudante comum. As moedas mostravam pequenos valores que provavelmente seriam usados para alguma compra simples depois da aula. A maquiagem mostrava uma adolescente preocupada com a aparência, gosto pessoal e vida social. E os papéis guardados dentro da bolsa mostravam detalhes que dificilmente apareceriam em um livro de história. Essa é a diferença entre um fato histórico grande e um objeto pessoal. Um livro pode contar o que aconteceu em 1957. Pode falar de política, televisão, música, tecnologia e acontecimentos importantes daquele ano. Mas uma bolsa esquecida mostra outra coisa. Mostra o que alguém carregava no bolso. Mostra o tipo de foto que uma adolescente guardava. Mostra o que ela usava, o que tinha valor para ela, o que fazia parte do seu dia a dia. Em 1957, Patty provavelmente perdeu a bolsa em algum momento comum da rotina escolar. Ela poderia ter deixado perto dos armários, poderia ter caído atrás de alguma estrutura, poderia ter escorregado por alguma abertura e ficado fora de alcance. Não há uma explicação confirmada sobre o momento exato em que isso aconteceu. O que se sabe é que a bolsa acabou presa entre os lockers e a parede, e só voltou a aparecer durante o reparo feito décadas depois. Quando a escola percebeu que tinha encontrado algo antigo, começou a tentar descobrir a quem pertencia. O nome de Patty Ronfolla ajudou a ligar o objeto à antiga estudante da Hoover High School. A partir daí, a escola conseguiu localizar a família, mas Patty já não estava mais viva. Ela havia falecido em 2013. Então a bolsa não pôde ser devolvida à sua dona original. Ela foi entregue a seus 5 filhos. E esse detalhe mudou o peso da história. Para a escola, era um achado curioso. Para a internet, uma cápsula do tempo acidental. Mas para os filhos de Patty, aquela bolsa era uma forma de encontrar uma versão da mãe que eles não conheceram. Eles conheceram Patty como uma adulta, como mãe, como professora, como alguém com uma vida construída, responsabilidades, família e história própria. Mas a bolsa mostrava Patty antes de tudo. Mostrava um adolescente em Ohio, nos anos 50, com fotos, maquiagem, cartões e pequenos objetos guardados em uma bolsa vermelha. Durante um encontro de família, os filhos abriram a bolsa e viram os itens que a mãe carregava quando tinha 15 anos. Entre os objetos, havia moedas antigas. Segundo a escola, cada um dos 5 filhos ficou com uma das moedas, como uma lembrança pessoal da mãe.
O valor financeiro das moedas era pequeno, mas o valor emocional era outro. Aquelas moedas estavam com Pat quando ela ainda era estudante. Ficaram guardadas no escuro por mais de 60 anos e depois de todo esse tempo voltaram para as mãos da família. A vida de Pat depois da escola também foi compartilhada. Ela se formou em 1960, trabalhou como professora, foi ligada a atividades de teatro, costura, clubes de leitura e quilting, além de participar da vida comunitária. Isso faz a bolsa parecer ainda mais específica. Ela não representa toda a vida de Pat, representa apenas uma frase, um pedaço pequeno congelado no tempo. A menina que perdeu a bolsa em 1957 cresceu, trabalhou, teve filhos, envelheceu e viveu décadas além daquele momento. Mas os objetos ficaram presos no mesmo ponto da história. Quando foram encontrados, eles ainda pertenciam a Pat adolescente, não a Pat adulta, não a Pat mãe, não a Pat professora, a Pat de 1957. A história também chama atenção porque mostra como objetos comuns podem ganhar significado com o tempo. Uma bolsa escolar perdida talvez parecesse sem importância no dia em que desapareceu. Talvez Pat tenha ficado irritada, talvez tenha procurado, talvez tenha contado aos pais, talvez tenha simplesmente seguido em frente. Mas mais de 6 décadas depois, aquele mesmo objeto virou uma peça de memória. Não porque fosse raro, mas porque era pessoal e porque sobreviveu. Muitos objetos parecidos foram jogados fora, quebrados, perdidos de verdade ou esquecidos sem nunca serem encontrados. A bolsa de Pat ficou preservada por acidente. Ela passou pelos anos 60, 70, 80, 90, pelos anos 2000 e chegou a 2019 ainda com parte de seu conteúdo original. Quando a escola divulgou a história, muita gente se interessou justamente por esse contraste. De um lado, uma descoberta simples, uma bolsa antiga atrás de um armário. Do outro, uma janela real para a vida de uma estudante dos anos 50. As fotos, os cartões, a maquiagem e as moedas não contam uma história completa, mas contam o suficiente para fazer alguém imaginar a dona daquela bolsa caminhando pelos corredores da escola, carregando livros, encontrando amigos, abrindo o armário, indo para a aula, vivendo um dia normal, sem saber que parte daquele dia seria encontrada por pessoas de outra geração. No fim, a bolsa vermelha de Pat Humphalla não ficou famosa por revelar algo extraordinário, ela ficou famosa por preservar algo comum, e talvez seja por isso que a história funciona tão bem, porque ela lembra que o passado nem sempre aparece em grandes monumentos ou em documentos oficiais. Às vezes ele aparece em objetos pequenos, uma foto guardada, um cartão amassado, um batom antigo, uma moeda no fundo da carteira, uma bolsa esquecida atrás de uma parede. Para Pat, aquilo foi provavelmente só uma perda escolar. Para seus filhos, virou uma lembrança da mãe antes de ser mãe. E para quem vê essa história hoje, virou uma forma simples de entender como o tempo transforma objetos comuns em memória. Mais de 60 anos depois, aquela bolsa vermelha saiu de trás dos armários carregando exatamente isso. Não um segredo, mas um pedaço real de uma vida que continuou enquanto ela ficou parada no tempo.